Minha família deixou de ir à inauguração da minha padaria para ir a uma festa e disse: é só uma lozinha. Engoli a mágoa, me afastei do caos deles e no dia seguinte, cortei cada centavo que eu havia investido neles quando suas vidas desmoronaram. Tenho 34 anos e desde que me lembro, sonho em abrir minha própria padaria. Um pequeno cantinho chamado Lila's Place, com mesas descombinadas. O cheiro quente de rolinhos de canela se espalhando pela calçada e um quadro de giz com meu nome rabiscado em branco. Não era só um negócio, era o meu coração costurado a partir de uma década de gorjetas de garçonete. Rabiscos de receitas em guardanapos engordurados durante a madrugada e uma esperança teimosa de que eu poderia ser mais do que a rede de segurança da minha família. Eu os imaginava lá no dia da inauguração, minha mãe sorrindo enquanto admirava a placa que eu pedi para ela pintar, minha irmã Beth amarrando um dos aventais que supliquei para ela costurar, meu irmão Nate encostado no balcão que ele prometeu construir com madeira reaproveitada. Estamos com você, Lila, eles disseram, durante um café morno na cozinha da mamãe, balançando a cabeça como se isso significasse algo. Eu acreditei neles, me agarrei à imagem dos seus sorrisos orgulhosos enquanto eu distribuía tortinhas de limão. Suas mãos grudando na minha alegria conquistada com tanto esforço. Marquei a data para um sábado fresco de outubro, dali a um mês, e coloquei tudo o que tinha nisso. Depois dos turnos no restaurante, eu sovava massa na minha minúscula cozinha de apartamento, com o linóleo frio sob os pés descalços, imaginando o burburinho dos clientes e o tilintar das moedas no pote de gorjetas. Mandei convites. Nada muito sofisticado, só mensagens e alguns panfletos, confiando que eles apareceriam para tornar tudo real. Não era um grande sonho inalcançável. Era pequeno. Uma chance de me sustentar sozinha depois de anos salvando-os de enrascadas. Eu rabiscava o layout entre pedidos no restaurante, onde ficaria a vitrine de doces, como a luz do sol tocaria as mesas, e sentia aquele friozinho na barriga. Eu não precisava de muito deles, apenas aquelas pequenas promessas. Uma placa, alguns aventais, um balcão. Isso parecia um pacto, um momento em que finalmente me enxergariam. Então continuei, mãos cobertas de farinha, apostando na palavra deles. Na véspera da inauguração, eu estava elétrica, checando os temporizadores do forno e empilhando cadeiras que peguei emprestadas do restaurante. Decidi ligar para minha mãe, só para confirmar que tudo estava certo. O telefone tocou 2 vezes antes de ela atender, a voz leve e distraída. Oi, Lila, o que foi? Perguntei sobre a placa de giz. Ela tinha terminado de pintá-la? Ela riu, como se eu tivesse contado uma piada. Ah, querida, é só uma lozinha. Não precisa se preocupar tanto. Minha garganta apertou, mas continuei. Perguntei a Beth sobre os aventais. Ela estava no viva voz e interrompeu com um tom de impaciência. Relaxa, Lila. Não é nada demais. Estávamos ocupados, completou. No fundo, ouvi Nate rindo de outra coisa. Desliguei, olhando para as grades de resfriamento, o estômago se revirando em um nó apertado. Eles não fizeram absolutamente nada. Nem a placa, nem os aventais, nem o balcão. Eu confiei neles, e eles simplesmente ignoraram, como se não fosse nada. Mais tarde, inquieta, abri o Instagram para tentar me distrair. Foi quando vi a foto. Mamãe brindando com um copo de coquetel ao lado da minha prima Jace. Beth sorrindo em um vestido brilhante. Nate posando com uma bandeja de petiscos sofisticados. A legenda bateu como um tapa. Família é tudo. Postado 1 hora antes, direto da festa de inauguração da casa de Jace, do outro lado da cidade. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava o feed. Eles estavam todos lá, arrumados rindo. Nenhuma menção a mim ou à minha inauguração no dia seguinte. Eu não fui convidada. Nem sequer fui lembrada. A casa nova de Jace mereceu o tempo deles, a energia deles, enquanto o meu sonho, minha única chance, não significou nada. A dor me cortou como uma lâmina fria, se instalando no peito como uma pedra. Passei semanas preparando tudo, colocando cada minuto livre nisso, e eles escolheram ela em vez de mim. Sem um pingo de culpa. Cambaleei até o quarto, onde Cal estava deitado na cama, mexendo no celular. Ele olhou para mim e viu meu rosto. O que foi? Mostrei o post para ele, a voz trêmula. Eles estão na casa da Jace. Não fizeram nada do que prometeram. A mandíbula dele se contraiu, mas ele me puxou para um abraço apertado. Vamos dar um jeito, Lila. Eu e você. Assenti engolindo o nó na garganta e voltei para a cozinha. O relógio passou da meia-noite enquanto eu assava tudo sozinha, sovando massa, decorando bolos, as mãos trêmulas a cada movimento. Meus olhos ardiam, mas eu não parei. Eles me abandonaram, me deixaram sozinha para lidar com tudo, e eu não podia deixar isso me destruir. Não ainda. Cal arrastou uma velha mesa dobrável para a cozinha para me dar mais espaço, e eu forcei um sorriso, agarrando-me à esperança de que o dia seguinte ainda pudesse ser meu. Mas por dentro, a primeira rachadura já estava se abrindo, a percepção de que as pessoas em quem eu contava simplesmente não me enxergavam. O sábado amanheceu frio e dourado, o tipo de manhã de outubro que eu tinha imaginado para o Lila's Place.
Levantei antes do sol, organizando bandejas de rolinhos de canela e tortas de limão sobre a mesa dobrável que Cal trouxe na noite anterior. As cadeiras emprestadas do restaurante balançavam no chão irregular, e o espaço parecia vazio sem o balcão que Nate jurou construir. Pendurei um banner barato que eu mesma rabisquei, grande inauguração, já que a placa da mamãe nunca apareceu. Cal me ajudou a trazer uma garrafa térmica de café, sua presença silenciosa me ajudando a conter os nervos. Alguns clientes habituais entraram, sorrindo ao sentir o cheiro de pão quente. Distribuí doces com um sorriso que eu não sentia. Eles elogiaram as tortas, deixaram algumas moedas no pote de gorjetas. Mas o lugar parecia vazio. Cada vez que a porta se abria, eu olhava, esperando ver mamãe, Beth ou Nate entrando, cheios de desculpas. Eles não vieram. No meio da manhã, meu celular vibrou. Era Nate. Desculpa. Jace precisava de ajuda para mover os móveis. Você está bem, né? Olhei para a tela, para o espaço vazio onde o balcão deveria estar. Ele estava carregando sofás para Jace enquanto eu estava ali sozinha, colocando minha alma nisso. Meu peito apertou, uma dor surda e persistente que eu não conseguia afastar. Cal encontrou meu olhar, apertou meu ombro. Mas isso não preenchia o vazio. O dia se arrastou. 12 clientes. Só isso. Um sucesso discreto sob qualquer medida, mas não era a vitória que eu tinha sonhado. Eu queria eles aqui, suas vozes se misturando ao som do forno, suas mãos tocando as mesas que eu esfreguei até ficarem impecáveis. Em vez disso, sou apenas eu e Cal, o ar pesado com a ausência deles. Naquela noite, depois de fechar a padaria, eu me sento no chão atrás do balcão, cercada por doces não vendidos. Cal foi para casa tomar banho, e o silêncio se impõe. Abraço meus joelhos contra o peito, ainda vestindo meu jeans coberto de farinha, e a represa se rompe. Lágrimas quentes escorrem pelo meu rosto, não por causa da gentileza dos poucos clientes ou do lucro modesto do dia, mas pela dor profunda de ser invisível. Eles não estavam. Os soluços vêm fortes, ásperos, ecoando pelas paredes vazias. Eu construí esse lugar com cada centavo economizado, cada noite sem dormir, e eles nem sequer fingiram que importava. O vazio me consome, uma ferida silenciosa e cortante que não consigo curar. Enxugo o rosto, as mãos trêmulas, e empilho as sobras em silêncio, me perguntando como vou encarar o amanhã com esse peso ainda me esmagando. Na manhã seguinte à inauguração, acordo com uma sensação de opressão que não consigo dissipar, meus olhos ainda inchados das lágrimas da noite anterior. Cal está fazendo café, assobiando suavemente, tentando quebrar a névoa na minha cabeça. Pego meu celular, respiro fundo e digito no grupo da família. Vocês me deixaram na mão no dia da inauguração da minha padaria para irem à festa da Jace. Eu precisava de vocês lá, e vocês não estavam. Meu coração dispara quando aperto enviar, esperando por algo, qualquer coisa que alivie a dor. A resposta da minha mãe chega primeiro. Não dramatize, Lila. É só um hobby. Beth responde logo depois, afiada e rápida. Nossa, relaxa. Não é como se você estivesse passando fome. Nate nem se dá ao trabalho de responder. Seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Fico olhando para a tela, meu peito apertando. Eles não se importam. Nem com a padaria, nem comigo. É um soco no estômago, mas eu não estou mais surpresa. Mais tarde, sento-me à mesa da cozinha, tentando equilibrar as contas da padaria. Abro o aplicativo do banco para verificar minhas economias. $2.000. O dinheiro que economizei para comprar um novo forno. Meu próximo grande passo. O saldo pisca de volta para mim. $0. Minha respiração trava, o pânico subindo pela garganta. Ligo para Beth, minha voz trêmula. O que aconteceu com minhas economias? Ela faz uma pausa e depois ri casualmente, como se estivesse falando de um empréstimo insignificante. Ah, isso. Peguei emprestado para comprar um presente de inauguração para Jace. Uma banheira de hidromassagem. Minha mão aperta a borda da mesa, o sangue fervendo. Você roubou $2.000 de mim? Ela resmunga. Peguei emprestado, Lila. Não surta. Eu desligo, minhas mãos tremendo, a sala girando. Aquele dinheiro era meu. Noites de turnos duplos, refeições puladas, cada gorjeta extra que eu guardei com sacrifício, e ela pegou como se fosse troco. Então a ficha cai. Os pagamentos do carro de Nate que cobri quando seus trabalhos deram errado. $500 ao longo de 2 anos. O aluguel de Beth quando ela torrou o salário em roupas. $800. A conta de telefone da minha mãe. $90 por mês. Transferidos sem questionamento. Eu estive lá por eles, me esgotando enquanto eles se apoiavam em mim cada vez mais. E agora, o meu sonho, o único pedido que fiz, eles não apenas ignoraram, mas roubaram de mim. Cambaleio até o sofá, e Cal se aproxima rapidamente. O que aconteceu? Mostro a ele a conta zerada, minha voz quebrando. Beth pegou para Jace. O rosto dele endurece. E isso é baixo, até para eles. Eu balanço a cabeça, a raiva queimando por cima da dor. Isso não é mais só sobre a inauguração. São anos de eu me doando e eles pegando como se fosse minha obrigação. Fecho os punhos, o gosto da traição se transformando em algo quente e afiado.
Eles cruzaram um limite que eu nem sabia que existia, e não sei se posso perdoar isso. Uma semana depois da inauguração, ainda estou tentando lidar com o roubo de Beth, os $2.000 perdidos, a dor constante. Estou na padaria preparando massa para um pequeno pedido quando percebo que meu caderno de receitas sumiu. Anos de ideias rabiscadas, manchas de tentativas tarde da noite, minha alma criativa inteira reunida naquelas páginas. Ele estava no balcão ontem à noite, ao lado do pote de farinha. Meu coração dispara enquanto reviro o lugar, checando prateleiras, embaixo das mesas. Nada. Cal entra, vendo meu desespero. O que foi? Minha voz sai sufocada. Minhas receitas. Ele franze a testa, mas eu já sei. Ligo para minha mãe, minha voz tensa. Onde está meu caderno? Ela hesita e então responde, fria como sempre. Demos para a Geis. Para o blog de culinária dela. Achamos que ajudaria mais a ela do que a você. Ela tem seguidores. Congelo, o celular escorregando na minha mão. Vocês deram meu trabalho? Ela suspira. São só receitas, Lila. Não faça cena. Desligo, anestesiada, e abro o blog da Geis no celular. E lá está. Minha receita de torta de limão palavra por palavra postada ontem. Créditos para ela. Então, vejo o Instagram de Nate, uma foto dele na festa de lançamento do blog da Geis, sorrindo ao lado de uma bandeja das minhas tortas. Legenda. O apoio da família vence. Meu estômago revira. Eles não só pegaram. Eles roubaram. Eles entregaram meu coração para ela e comemoraram enquanto eu estava aqui, sovando massa com um tempo que nem era meu. Eu não sou nem uma nota de rodapé na história deles, apenas um fantasma que apagaram. A traição arde mais do que o dinheiro como uma faca girando no meu peito. Aquelas páginas eram minhas. Cada ajuste, cada erro, cada vitória. E eles queimaram tudo pelo status de Geis. Jogo o celular longe e digito no grupo da família. Vocês roubaram minhas receitas e deram para Geis. Como puderam? Minha mãe responde rápido. Você está exagerando. Beth logo em seguida. Nossa, que egoísmo. Ela precisava de um empurrão. Nate, como sempre, fica em silêncio. Olho para as palavras deles, minhas mãos tremendo e algo dentro de mim se rompe. Isso não é apenas descaso ou ganância. É um golpe calculado contra quem eu sou. Eu mantive a vida deles unida. As crises da minha mãe, as bagunças da Beth, os fracassos do Nate. E em troca queimaram meu sonho até virar cinzas. Aperto sair do grupo. A tela escurece e o silêncio ruge nos meus ouvidos. Cal se ajoelha ao meu lado, a voz baixa. Você não merece isso. Eu aceno, as lágrimas ameaçando cair, mas a dor está se transformando em algo mais forte. Eles já levaram meu dinheiro, agora tentaram roubar minha alma. E eu terminei de deixar que me destruam. 2 semanas depois de sair do grupo da família. Estou na padaria abrindo a massa quando o sino da porta toca, insistente, como um punho batendo na madeira. Cal está no balcão, mas eu já sei quem é antes de olhar. Enxugo as mãos no jeans, respiro fundo e abro a porta. Minha mãe entra primeiro, o rosto contraído naquela expressão de desaprovação que ela domina tão bem. Esse seu chilique já foi longe demais, Lila. Ela solta, os braços cruzados. Nate entra atrás dela, moletom com capuz, se jogando numa cadeira como se fosse dono do lugar. Beth vem por último, jogando a bolsa no balcão com um suspiro irritado, os olhos cortantes. Você tá falando sério? Tá brava por causa de um caderno e um pouco de dinheiro? Diz, o tom pingando desdém. Fico parada ali, com farinha ainda grudada nos dedos, sentindo o ar ficar pesado. Eles não vieram para se desculpar. Vieram para exigir, para que eu, mais uma vez, consertasse a bagunça deles. Largo o rolo de massa devagar e me viro para encará-los. Não era só um caderno, digo, minha voz baixa, mas firme. Era minha abertura. Vocês ignoraram minhas economias. Roubaram minhas receitas. Deram de presente. Eu carreguei vocês. O carro do Nate, o aluguel da Beth, as contas da mamãe. E vocês escolheram a Geis em vez de mim. Os rostos deles travam, pegos de surpresa, mas minha mãe se recupera rápido. Vendemos sua batedeira velha também, diz casual, como se fosse um detalhe sem importância. Pegamos $50 para a festa do blog da Geis. Você não precisava mais dela. Minha respiração falha. Aquela batedeira, minha primeira velha e amassada, sumiu. Fecho os punhos, sentindo a fúria crescendo. Vocês venderam minhas coisas. Beth dá um sorrisinho, apoiando-se no balcão. E você tá se fazendo de mártir por causa de lixo. O cômodo gira por um segundo, mas eu me mantenho firme. Vocês pegaram tudo. Meu dinheiro, meu trabalho, minha confiança, e cuspiram em cima disso. Minha mãe faz um gesto impaciente. Somos família, não ladrões. Para com essa besteira. É quando Cal dá um passo à frente, sua voz cortando o ar. Família? Vocês esgotaram ela e pisotearam o sonho dela. Ele olha para eles, frio. Vender a batedeira dela. Roubar as economias dela. Isso é roubo. Os olhos dele brilham, e eu sinto algo acender dentro de mim. Saiam, digo, mais gelada do que jamais soei. Eu não sou mais o banco de vocês. Eles não se movem no começo. Nate ri, debochado. Você vai se arrepender disso. Beth pega a bolsa, revirando os olhos.
Boa sorte sem a gente. Minha mãe hesita, a boca se contraindo como se quisesse discutir. Então murmura. Você vai ceder. E sai. A porta bate atrás deles, o eco reverberando pelo espaço. Cal atravessa a padaria até mim, pousando as mãos nos meus ombros. Você tá bem? Eu aceno lentamente, o peso das palavras deles se assentando. Eles não apenas me traíram. Eles saquearam minha vida, pedaço por pedaço, e ainda esperavam que eu aceitasse. Mas ali, com o calor de Cal me mantendo ancorada, eu sinto a ruptura se solidificar. Eu nomeei isso, encarei isso, e os expulsei. A dor ainda está crua, mas agora há um fogo dentro de mim, intenso meu. Dias depois da briga começo a ouvir os boatos. As vidas deles estão desmoronando. O carro do Nate foi retomado. Ele está dormindo em sofás de amigos, mandando mensagens dizendo que eu ferrei ele. Beth foi despejada, o dono do apartamento, cansado do aluguel atrasado, a colocou para fora. Ela me deixa um correio de voz, a voz estridente. Tô morando na casa da Jace graças a você. O telefone da minha mãe? Desligado. Então vem uma mensagem de um número emprestado, sem aquecimento, sem luz. Como você pôde deixar isso acontecer? Eu me sento nos degraus dos fundos da padaria, telefone na mão, os pedidos deles se acumulando como contas não pagas. Eu não respondo. O caos deles não é mais meu para consertar. Cal me encontra ali, enxugando uma bandeja. Eles estão aprendendo a viver sem você, ele diz, um meio sorriso nos lábios. Eu concordo com a cabeça, sentindo um silêncio estranho se instalar. Já era a hora. Mas eles continuam tentando. Beth liga uma semana depois com a voz mais suave. Desculpa, tá? Eu não devia ter pegado seu dinheiro. Estou numa situação difícil. A voz dela falha, mas eu deixo a chamada ir para a caixa postal, o dedo pairando sobre o botão de excluir. Nate posta no Twitter, sangue não te abandona. Lealdade está morta. Me marcando. 3 curtidas, uma delas de Beth. Minha mãe manda um e-mail. Estamos com dificuldades, Lila. Pense em nós. Eu deixo sem ler. A súplica deles me puxa, mas eu não cedo. Me afoguei nos jogos de culpa deles por tempo demais. Desta vez eu fico à margem. Então a luz atravessa. Minha amiga Mara manda uma mensagem. Você merece uma inauguração de verdade. Ela e Cal planejam uma nova 10 pessoas, mesas dobráveis no quintal dela, luzes penduradas como estrelas. Eu uso meu avental manchado de farinha, sem me importar. Não é novo. Clientes trazem tortas, vizinhos me abraçam, e nós rimos das bordas queimadas, do pequeno, imperfeito, mas meu. No dia seguinte, um pacote chega. Sem bilhete, apenas uma placa pintada à mão. O cantinho da Lila com as bordas rústicas mas acolhedoras. É da irmã de Mara, uma artista discreta que ouviu minha história. Eu a penduro acima da porta, substituindo a promessa vazia da minha mãe, e minha garganta se aperta não de dor, mas por essa prova de que não estou sozinha. Jace manda mensagem do nada. Desculpa. Eles são terríveis. Devia ter dito antes. Eu respondo, obrigada e deixo por isso mesmo, um fio que não preciso puxar. O mundo deles continua girando. Nate está empenhando equipamentos, Beth implorando dinheiro para Jace. Mas eu não me abalo. Estou na padaria, Cal ao meu lado, abrindo a massa enquanto Mara canta desafinada. O ar está mais leve, sem o telefone me puxando de volta. Eu entreguei a bagunça deles de volta, e agora eles estão se debatendo. Pela primeira vez eu não estou correndo para segurá-los. Eu estou me erguendo, criando raízes em algo sólido, e isso parece uma vitória. Semanas depois da festa no quintal, estou no pequeno pátio da padaria, uma caneca lascada de chá nas mãos, o sol da tarde atravessando os galhos nos de outubro. Deixo minha mente vagar, juntando os pedaços de como cheguei aqui, como permiti que me esvaziassem até que meu sonho fosse apenas lenha para o fogo deles. Tudo começou quando eu tinha 19 anos, quando meu pai foi embora. Minha mãe ficou um desastre, contas se acumulando. Então arranjei um emprego limpando mesas, entregando minhas gorjetas para ela, $3.000 só no primeiro ano, dizendo, está tudo bem, eu cuido da gente. Ela me chamava de âncora, e eu usava isso como uma medalha. Beth tinha 22 anos, correndo atrás de caras problemáticos, batendo carros. Eu transferia $1.200 para reparos, achando que era isso que irmãs faziam. Nate, 17, sonhava com música e fama, pulando de um show fracassado para outro. Eu pagava pelo equipamento dele. $2.000 desapareceram porque ele jurou que me pagaria de volta. Eles se apoiavam em mim e eu dava e nunca parava. Aos 25 anos, eu era consertadora. Contas da minha mãe quando ela jogava fora o salário, multas da Beth depois de brigas em bares, aluguel do Nate quando os shows não pagavam. Eu pegava turnos extras, pulava finais de semana, calculando tudo mentalmente. $10.000, talvez mais, enquanto eles me elogiavam. Você é a forte Lila. Não era elogio. Era uma coleira. Então Cal chegou quando eu tinha 30 anos, quieto e estável, enxergando quem eu era. Não o banco, não a cola. Ele se sentava comigo depois do expediente, provava meus restos de massa, perguntava sobre os sabores que eu imaginava. Quando contei meu plano para abrir a padaria, ele não riu. Ele construiu prateleiras, me segurou quando eu duvidei.
Eu queria que fosse minha, uma linha na areia, mas eles não podiam me deixar ter isso. O brilho de Geis ofuscava tudo. Minha pequena loja não era boa o suficiente. Eles pegaram meu dinheiro, minhas receitas, meu mexer, e me deixaram para juntar os cacos. Croissants, tortas, ideias selvagens, meu caderno renascendo em páginas novas. A dor do que me roubaram ainda persiste, mas agora é apenas cinza assentando. Não sou mais a muleta deles, estou aqui, firme, enquanto sigo com minha vida na padaria. O ar está mais leve. Sem zumbidos, sem súplicas me puxando de volta. Me livrei das correntes e estou livre. Ainda não estou inteira, mas estou chegando lá, um amasso de cada vez. 8 semanas desde que os deixei para trás. E não estou apenas sobrevivendo, estou viva. Verdadeiramente viva, de um jeito que nunca imaginei que poderia estar. A padaria pulsa agora, um ritmo constante de bandejas tilintando e conversas calorosas. Cal está ao meu lado, virando scones na chapa, seu sorriso capturando a luz da manhã. Mar aparece com latas de tinta, insistindo que o próximo tom para as paredes será azul petróleo. E eu voltei a desenhar. Bolos com flores silvestres, rostos esculpidos em glacê, sonhos que enterrei sob as necessidades deles. O gosto amargo dos $2.000 roubados ainda persiste. Minhas receitas no blog da Geis ainda machucam. A postagem presunçosa de Nate pisca na minha mente, mas eu não me curvo. Fico mais ereta, os ombros relaxados, respirando fundo. As mensagens de Beth chegam aos poucos. Espero que esteja bem. Sinto sua falta. Mas eu não respondo. Não por rancor, mas por clareza. Não sou a salvadora dela. As lamentações de Nate no Twitter perdem força, sem curtidas para alimentá-lo. Minha mãe parou de tentar. Sua ausência é alta definitiva. Não sinto falta das correntes. Ontem à noite, sob a luz suave da padaria, eu senti segurança. Não na promessa vazia deles, mas em saber que tenho a mim mesma. Eles me chamaram de egoísta, dramática, fria, e eu carreguei esses rótulos até enxergar a mentira. Eram correntes para me manter pequena. Não sou a vilã por escolher a paz, por proteger a vida que estou construindo com Cal. Sou aquela que atravessou o fogo deles. Dinheiro roubado, trabalho queimado, confiança vendida, e ainda assim saí ilesa. Eles continuam lá fora, girando em seu próprio caos. Equipamentos penhorados de Nate, Beth desempregada, as luzes da minha mãe se apagando. Mas essa já não é a minha história. Acordo leve, sem culpa, sem sussurrar para mim mesma que os decepcionei. Cal diz que eu sorrio mais, e ele está certo. Sinto isso, amplo e livre. Escolhi a mim mesma, e se esse for o crime que eles nunca vão perdoar, eu o usarei como uma coroa. Se um dia eu tiver um filho, direi a ele, amor não é dívida, família não é corrente. Construí a minha aqui, nas mãos firmes de Cal, no coração feroz de Mara, nas desculpas silenciosas de Geis, até na gorjeta deixada por um estranho com um aceno. Não sou o banco, a consertadora, a irmã fantasma. Sou Lila, inteira pela primeira vez. Esta é a minha herança, uma espinha, um coração, uma vida. Minha,